Adolf Hitler nasceu em Braunau, dia 20 de abril de 1889. Morreu em Berlim, dia 30 de abril de 1945. Por vezes, em português, Adolf Hitler foi o líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, também conhecido por Partido Nazi ou nazista, uma abreviatura do nome alemão, sendo ainda a oposição aos sociais-democratas. Sozinho, Hitler se tornou chanceler e posteriormente ditador alemão. Era filho de um funcionário de alfândega de uma pequena cidade fronteiriça da Áustria com a Alemanha. As suas teses racistas e antissemitas, assim como os seus objetivos para a Alemanha, ficaram patentes no seu livro de 1924. Documentos apresentados durante o julgamento do Nuremberg indicam que no período em que Adolf Hitler esteve no poder, os grupos minoritários considerados indesejados, tais como testemunhas de Jeová, eslavos, poloneses, ciganos, homossexuais, deficientes físicos e mentais e judeus, foram perseguidos no que se tornou conhecido como Holocausto. A maioria dos historiadores admite que a maior parte dos perseguidos foi submetida à solução final, enquanto certos seres humanos foram usados em experimentos médicos ou militares. A infância e a juventude em Linz. Adolf Hitler morava numa pequena cidade localizada perto de Linz, na província de Alta Áustria, próximo da fronteira alemã, e que à época era parte do Império Austro-Húngaro. O seu pai, Alois Hitler, que nasceu em 1837 e morreu em 1903, que nasceu como filho ilegítimo, era funcionário da alfândega. Até os seus 40 anos, o pai de Hitler, Alois, usou o sobrenome da sua mãe, Schicklgruber. Em 1876, passou a empregar o nome do seu pai adotivo, Johann Georg Hitler, cujo nome terá sido alterado para Hitler, por erro de um escrivão, depois de ter feito diligências junto de um sacerdote responsável pelos registros de nascimento para que fosse declarada a paternidade. Já depois da morte do seu padrasto, Adolf Hitler chegou a ser acusado, depois por inimigos políticos, de não ser um Hitler, mas ser um Schicklgruber. A própria propaganda dos aliados fez uso desta acusação ao lançar vários panfletos sobre diversas cidades alemãs com a frase Heil Schicklgruber, ainda que estivesse relacionado de fato aos Hitler por parte de sua mãe. Com 19 anos de idade, Hitler era órfão e breve partiu para Viena, onde tinha vaga esperança de se tornar um artista. Tinha então direito a um subsídio para órfãos que acabaria por perder aos 21 anos em 1910. Em 1907, fez exames de admissão à Academia de Belas Artes de Viena, sendo reprovado 2 vezes seguidas. Nos anos seguintes, permaneceu em Viena, sem um emprego fixo, vivendo inicialmente com apoio financeiro de sua tia Johanna Pauls, de quem recebeu herança. Chegou mesmo a pernoitar num asilo para mendigos na zona de Meidling no outono de 1909. Os outros mendigos deram-lhe a alcunha de Johann Kruger, segundo o historiador Sebastian Hafner. Teve depois a ideia de copiar postais e pintar paisagens de Viena, uma ocupação com a qual conseguiu financiar o aluguel de um apartamento na rua Meldemann. Pintava cenas copiadas de postais e vendia-as a mercadores, simplesmente para ganhar dinheiro, não considerando as suas pinturas uma forma de arte. Ao contrário do mito popular, fez uma boa vida como pintor, ganhando mais dinheiro do que se tivesse um emprego regular como empregado bancário ou professor do liceu.
e tendo de trabalhar menos horas. Tendo seu tempo livre, frequentava a Ópera Estatal de Viena, especialmente para assistir às óperas relacionadas com a mitologia nórdica de Richard Wagner, a cujas produções viria mais tarde a financiar como meio de exaltação do nacionalismo germânico. Muito de seu tempo era dedicado à leitura. Em maio de 1913, recebeu uma pequena herança do seu pai e mudou-se para Munique. Como escrevia mais tarde em Mein Kampf, sempre desejara viver numa cidade alemã. Talvez de acordo com seu desejo de se afastar do Império Multipolêmico, Áustria-Hungria e viver em um país racialmente mais homogêneo. Em Munique, interessou-se especialmente para a arquitetura e pelos escritos de Rose Sterling Chaplin. A Primeira Guerra Mundial. Em agosto de 1914, quando a Alemanha entrou na Primeira Guerra Mundial, alistou-se imediatamente no exército bávaro. Serviu na França e Bélgica como mensageiro, uma posição muito perigosa que envolvia a exposição do fogo inimigo, em vez da proteção proporcionada por uma trincheira. A folha de serviço de Hitler foi um exemplar, mas nunca foi promovido além de cabo, que era a patente mais alta oferecida a um estrangeiro no exército alemão à época. O seu cargo num lugar baixo, a hierarquia militar, refletia a sua posição na cidade quando entrou para o exército. Não estava autorizado a comandar qualquer agrupamento de soldados, por menor que fosse. Foi condecorado 2 vezes a coragem em ação. A primeira medalha que recebeu foi a Cruz de Ferro, em segunda classe em dezembro de 1914. Depois, em agosto de 1918, março de 1917, recebeu as das Verehrung de Knabensheim, condenação por ferimentos de guerra. Nesse mesmo ano, já que a ferida era resultado direto da exposição ao fogo inimigo. Durante a guerra, Hitler desenvolveu um patriotismo alemão apaixonado, apesar de não ser um cidadão alemão. Um detalhe que não retificaria antes de 1932. Ficou chocado pela capitulação da Alemanha em novembro de 1918, sustentando a ideia de que o exército alemão não tinha sido, de fato, derrotado. Com muitos nacionalistas alemães, culpou os políticos civis, os criminosos de novembro, pela capitulação. Após a Primeira Guerra Mundial, Hitler permaneceu no exército, agora ativo na supressão de revoltas socialistas que surgiram pela Alemanha, incluindo Munique, para onde Hitler regressou em 1919. Recebendo um salário baixo, Hitler continuou ligado ao exército. Fez parte dos recursos de pensamento nacional, organizados pelos departamentos da Educação e Propaganda. O grupo de Reichswehr da Baviera, quartel-general número 4, sob o comando do capitão Meyer. Um dos principais objetivos desse grupo foi criar um bode expiatório para os resultados da guerra e a derrota da Alemanha. Este bode expiatório foi encontrado no judaísmo internacional, nos comunistas e nos políticos de todos os setores. O Putsch da cervejaria, ou Putsch de Munique, foi uma tentativa falhada de golpe de Adolf Hitler e do Partido Nazista contra o governo da região alemã da Baviera, ocorrido em 9 de novembro de 1923. O objetivo de Hitler era tomar o poder governo bávaro. A ação foi controlada pela polícia bávara, sendo que Hitler e vários correligionários, dentre eles Rudolf Hess, foram presos. A expressão Putsch, golpe em alemão, da cervejaria, origina-se de que Hitler teria exortado seus partidos à ação baseado na cervejaria Budweiser, uma das mais famosas cervejarias de Munique. Tendo reunido um grupo de seguidores, Hitler sinalizou o início da revolução com um tiro no teto. Na réplica com as forças da ordem, 16 nazistas foram mortos. A propaganda nazista transformou esses mortos posteriormente em heróis da causa nacional socialista.